Isso aí é pescador de Guaru, é pescador de Guaru. Não é pescador de peixe não, rapaz. Ele não sabe o que é peixe não, se Zé não sabe o que é peixe não. Mas tá aí, eu tenho um colega que solicitou a oportunidade. Agora fica difícil de passar, porque uns 10 solicitando, eu vou deixar aí. O colega me solicitou a oportunidade, que é Ria Bondade, é Sony Campina Grande. Ok, Sony, boa tarde, um abraço. É Alemão, PX4 Golf 1578, pela cidade de Juiz de Fora. Boa tarde, meu amigo. Colega da cidade de Juiz de Fora, aguarda um minutinho aí, viu, colega? Solicitou, né? Tem um de França. Espera aí, ô papagaio do Cupelado, Teté, aguenta a mão aí, tem outro colega aí. Colega de Juiz de Fora, pô. Quem é o colega? Eu tô falando aqui com o Ribamar. Eu tô falando com o Ribamar. Vai daí, colega de França, um abraço, boa tarde, tudo de bom. Só um pouquinho, Teté, só um pouquinho, tem outro colega aí, Teté, um minutinho. Teté é um barato. Ok, QSL, você é de Juiz de Fora e tá aí por Franca, né? QSL, rapaz, beleza, um abraço a você, é tudo de bom, espero aí que os carregamentos sejam tudo tranquilo. Filtragem ligada. E volte com a carga pra Juiz de Fora para poder compensar a viagem. Ok, um abraço, tudo de bom, meu QRA é Sony. Tô ligado. É o mesmo QRA da televisão, ok? A marca da televisão Sony é o mesmo QRA meu por aqui. E o colega aqui, o Everson, está aqui por Campina Grande e está aí para São Paulo, nosso amigo Ribamar, ok? É colega aí de Franca, prossiga. Ô, Teté, Opa, pode falar. sobe um canal aí que tem gente modulando. Fala, Teté. Alô, Teté, alô, Teté. Quem agora me chamou de Teté? Quem foi que chamou o Teté e mandou o Teté subir o canal? Quem foi? É o Alemão de Juiz de Fora, Teté. Como é que você tá, meu amigo? Cadê o papagaio do Cupelado, Teté? Ô, Alemão. Boa tarde, Alemão. Boa tarde pra ti, boa tarde aí pra teu pessoal de casa. É o Alemão aí de Juiz de Fora. Eu sei, Alemão. Um abraço aí pra ti, um abraço aí pra teu pessoal. Valeu, Alemão. É o Teté mesmo, Alemão. Tava por ali. É que o menino tava modulando ali. Valeu, Alemão. O colega tava modulando ali, eu pedi pra tu aguardar. Valeu, Alemão. Boa tarde. Como é que tu tá, meu querido? Se melhorar, estraga, Teté. Tô fazendo um teste aqui no rádio do amigo meu, do Donizete, tá bom, Teté? Chegando sempre muito bem aqui pro Juiz de Fora, viu? Tá de parabéns aí pelo Ranojo, tá bom? Alemão. Alemão, também tu tá chegando bem pra mim, viu, Alemão? Chegando aí parece que tu tá aqui no Capuí, viu, Alemão? Tô te ouvindo como tu esteja aqui do meu lado, rapaz, na minha casinha, viu, Alemão? Com certeza tu tá me ouvindo bem por aí. Ah, pois é, Alemão, é ele mesmo aí. É o teu amigo Teté do Capuí, Alemão. Ô, Teté, me faz um favor. Como é que é o carnaval aí de Capuí, me conta? Alemão, o carnaval daqui de Capuí, seguinte é esse, né, Alemão? Seguinte é esse, o carnaval aqui na cidade de Capuí, eu não brinco, né, Alemão? Não dou valor brincar. Mas o que eu acompanho aqui, Alemão, que eu tenho acompanhado, né? Os meus filhos têm ido, a minha esposa tem ido, ela pede pra ir, né, Alemão? Eu deixo ela ir mais a minha menina e deixo ela ir mais o filho dela. Alemão, que ela me conta por aqui, Alemão, que o carnaval aqui em Capuí é muito bom. É muito difícil um acidente, morrer gente. Aí o pessoal de Capuí, né, Alemão, vem com um carnaval muito bom aqui, viu? Tem muita gente de fora, aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Vem muita gente brincar aqui nessa cidade, Alemão. Ah, positivo, Teté. Cara, muito bom, hein? Um dia desse eu vou dar uma chegada aí. Mas eu não garanto que eu vou no carnaval, não, porque no carnaval eu sou praieiro, tá bom, Teté? Eu tô sempre lá na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, para descansar. Eu sou brancolino, muito branco, entendeu? Então eu dou um jeitinho de ir pra praia para poder ficar amarelo, porque branco quando vai na praia só fica rosa, viu, Teté? Ok, Alemão, tá certo. Pois é, se quiser vir, Alemão, se tu quiser vir, o que eu tenho de oferecer a tua pessoa, né, Alemão? O que eu tenho de oferecer a tua pessoa, com certeza, sem medo.
O que eu tenho que te oferecer a tu, Danatinho, um dia que tu tiver aí vontade de vir, tu tiver umas condições de vir, se tu quiser vir, alemão, pode vir, se a gente estiver vivo, né, alemão, quem sabe é Deus, pode procurar eu aqui, pode procurar minha pessoa aqui em Capuí, né, procurar o Teté, e todo mundo conhece essa pessoa, ok, alemão? Ok, Teté, te agradeço muito, viu, Teté? Te agradeço muito aí, de verdade. Quando eu for aí, eu vou avisar pra você me dar seu endereço, hein, que eu vou ir tomar café com você. Mas pode ficar tranquilo que eu vou levar o pó, tá bom, Teté? Eu vou tomar café, mas vou levar o pó. Não, alemão, precisa disso não, alemão, tu é doido? Não precisa disso não, alemão, pelo amor de Deus, não digo um negócio desse nem brincadeira, alemão, Ave Maria, e se não tiver, se você não beber chá de café, alemão, você bebe chá de capim-santo. Eu bebo qualquer coisa, Teté. Sendo chá, eu fico feliz, tá bom? Cadê o papagaio do cupelado, Teté? Alemão, agora pra tu falar no papagaio do cupelado, alemão, mas que quer subir ali, se eu não me engano, é tu, boca aberta. Ô, Teté, você é uma figura rara, cara. Você é uma figura rara, eu gosto de conversar com você. Mas não posso permanecer não, Teté. Tô trabalhando aqui, cara. Mais tarde eu volto aqui no QAP e te perturbo um bocadinho, tá bom, querido? Obrigado pela atenção, viu? Chegando muito forte aqui. Alemão, tá joia. Obrigado, digo eu, né, alemão? Obrigado, digo essa pessoa de Teté de Capuí, né? Atenção que vocês gostam da minha pessoa, né, alemão? De tão longe a gente tá longe, vocês gostam de brincar comigo. Vocês gostam de brincar comigo. Como vocês têm brincado aí com o pessoal da cidade? Azeta, alemão, não se preocupe não, que eu não esquento a cabeça não. Pode brincar comigo. Pode brincar comigo sem medo, alemão. Pode brincar com a minha pessoa sem medo aí. Eu sei o que é uma brincadeira. Valeu, alemão. Fica com Deus. Fica com Deus também, Teté. Um grande abraço. Até mais. Esse rádio aqui é a rádio do Donizete. E não sei se vocês perceberam, claro que perceberam esse destaque aqui do Sil que chama atenção. O rádio é bem antigo. Foi um precursor aí do novo 158 com saída MOSFET. Esse rádio, ao contrário, não é MOSFET, ele é 1969 na saída, eu vou mostrar para vocês. E mostrar também os detalhes aqui interessantes que fizeram aqui com esse transceptor. O proprietário dele, não sei se o atual ou o antigo, ele fez um buraco aqui e colocou um cooler, chegou aqui inclusive quebrado. Tá vendo? Chegou quebrado o cooler para poder refrigerar o 2SB 754, tá ali, aquele modulador vagabundo que fica ali, que vem nos rádios. Acontece o seguinte, galera. O modulador desse rádio, ele é bem fraquinho, entendeu? Ele modula só 4 watts. Então, à medida que você vai utilizando o rádio, ele vai esquentando e costuma rachar no meio, tá vendo lá? 2SB 754. O ideal é você substituir esse modulador por um BEM bitelo. O que eu utilizo aqui, para vocês terem ideia, se eu colocar 2 em série, eu posso ligar 24 volts no rádio que ele funciona. Mas como a necessidade aqui normalmente só 3,8, eu coloco o meu modulador aqui para trabalhar. Ele tem capacidade de dissipação para 80 watts. Coloco o rádio com 50 e o rádio trabalha tranquilo. Vou mostrar para vocês aqui a saída. Deixa eu iluminar melhor ali. Vai chegar essa tampa pra cá. Não sei se está dando para ver. Olha lá, 1969. Esse rádio está com incríveis 39,40 watts reais, dando aí 86 watts pp, 90. E o rádio que é uma bomba, tá mandando, que beleza. A gente percebe aí que o rádio é antigo, tem bastante marca ali de dedo. Tá vendo aquele pelinho ali? Aquilo ali foi esse capacitor aqui que deve ter explodido. O pessoal tem mania de pegar o bias aqui, começar a futicar e abrir voltagem, e os filtros não aguentam, e esse capacitor aqui com certeza ele explodiu. Então fez aquela cagada ali, que parece um pelo, né? Quem trocou o capacitor e mexeu na saída não teve nenhum trabalho de limpar. Então fica uma coisa meio esquisita ali. Então, vocês estão vendo, o rádio é 1969, é o 158. O rádio tá
uma maravilha, a placa dele tá impecável, tirando aquele detalhe ali, a placa tá impecável, o rádio está bem mordido, tá bastante arranhado aqui na parte cromada em volta, com a frente bem desgastada, mas o funcionamento do rádio em geral tá muito bom. O rádio ficou uma paulada, ficou com aldeaço, já unifiquei a sintonia, trabalhei aqui os filtros de recepção e o rádio realmente ficou excelente, entendeu? O pessoal já reparou aí que a recepção ficou bem filtrada. Liguei o filtro Raikut, deixei o rádio com a filtragem acionada. Então seria legal aí que o pessoal que não tem esse filtro pudesse instalar, que fica muito bom, muito bonito, né, a tampa, muito bonito. Se o rádio tivesse bem cuidado aí, seria ouro no mercado, tá bom, gente? Eu tenho uma dica pro pessoal que tem isso aqui arranhado e tal. O rádio, quando for, comprou novo rádio, o que você faz? Pega um pedaço de papel contact e coloca aqui em volta. Você corta até aqui na beirada, pega o isqueiro, molda aqui, pega mais um pedacinho, molda. Embaixo acho que nem precisa, né, que não aparece. Mas aqui em volta, costumo usar isso. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Tá vendo que não fica nem brilhando muito? E tá com contact. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo um monte de marquinha na beirada? Se ele não tivesse com contact, com certeza já estaria arranhado. Tá vendo? Vale a pena colocar o contact. Mesmo porque vocês vão estar sempre deixando o rádio de vocês bonito, né? Bem conservado. Isso aí é legal, é fundamental. E por favor, não façam isso. Não furem a tampa do rádio. O camarada furou a tampa do rádio com a intenção de colocar um cooler em cima do modulador. Se ele tivesse furado a tampa um pouquinho para cá, para dentro, de forma que esse cooler pudesse ficar por dentro, não, ela nem pensou nisso, né? Ele podia colocar bem para cá, ou bem de ladinho, que fosse de uma forma que ele pudesse ficar para cá. E do lado de fora ele podia colocar uma gradezinha. Põe a gradezinha por aqui, com um cooler, tudo bem. Seria uma cagada bem feita, né? Mas esse tipo de coisa aqui, eu tenho certeza que não foi o Donizete que fez, que ele é um cara que a gente percebe aqui no Futica em Rádio. O rádio dele chegou aqui bem, embora tenha embalado o negócio bem nas coxas, né? Mandou o rádio na caixa, sem nenhum plástico bolha. O rádio veio todo solto. Um pedaço do cooler, esse cooler aqui ele veio todo quebrado, ele chegou aqui quebrado, faltando um pedaço, então já tirei fora, vou ter que colocar um novo, pensar como é que eu vou fazer aquilo ali. Isso aqui ficou uma gambiarra muito das mal feitas. O pessoal, não faça isso. Coloca o modulador mais forte, que ele aguenta cacete, o rádio pode esquentar que não vai queimar. Tá bom? Então a dica é essa aí. Use o contato no painel, vocês viram aqui o funcionamento do rádio, tá muito bom. Bate papo aí com o Teté. Estava modulando com ele aqui mais cedo, ele ficou excelente, a filtragem dele ficou ótima. Ele estava sem funcionamento aqui no... Não estava funcionando o NBNL. Tive que trocar tudo ali, inclusive os passa-faixa, para o negócio funcionar. Agora está agradável de ouvir. A QRM está quase nada, está normal. A estática estava uma coisa que eu não tenho estática aqui, estava lotado de estática. O defeito estava nesse rádio, é o que é o Hanover original. É um instala demais da conta, a recepção é muito dura. Então tem que tocar um bocado de pecinha ali para o negócio ficar chique, né? O rádio ficou bom e agora é só acabar aqui o serviço, parte de acabamento, e mandar o rádio de volta lá para o rapaz poder modular. Tá bom, gente? Quem quiser o meu contato, o telefone é 3218-4652, vou repetir, 3218-4652 é o residencial, o DDD é 032. Telefone celular da Oi é 8822-0680, 8822-0680, 32 também. E o meu TIM é 9149-9828, 9149-9828, 032. Para quem não conhece o nosso blog, que é lotado de dicas e informação, é www.pxjf.com.br.
PXJF, de PX Juiz de Fora, pxjf.blogspot.com. Tá bom, galera? Acessa lá, tem um bocado de informação, divulgue. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, mostra para os seus amigos. E quem não conheceu esse rádio com essa versão, com 1969, acabou de ver. E o rádio tem um alto desempenho, alto. Ele vem com problema de áudio, que é uma rasposidade muito esquisita, já foi corrigido. Então o rádio fica um espetáculo. Estou para falar para vocês que essa versão com 1969 bem trabalhada, ela fica com um áudio mais bonito que a versão MOSFET. Tá bom, galera? Um grande abraço. Espero que estejam todos bem. Espero que possam fazer bastante DX, bastante contato e que o rádio de vocês nunca dê defeito. Tá bom? Grande abraço. Até mais.